agora você que está ouvindo o programa Espaço Mulher pelo rádio, você que está sintonizado na 87,9, agora corra para nos ver e nos ouvir pelo Facebook. Você sabe que a Melodia Conquista é um espaço de comunicação que está em multiplataformas. Infelizmente, deu um problema no YouTube que os meninos estão aqui, olha, quebrando a cabeça para ver o que está acontecendo. Não estamos indo para o YouTube hoje, mas você vai nos ver no Facebook e pode compartilhar, porque a nossa live de hoje, nosso bate-papo, é com a fisioterapeuta Dila Efgen. Ai, que nome difícil, né? Efgen. Mas eu consegui falar. E o tema é como a microfisioterapia pode auxiliar nos casos de câncer de mama. Eu quero aprender o que é microfisioterapia. Bom dia, Dila. Olá, bom dia. Bom dia, Rose. Bom dia a toda a equipe e todos os ouvintes dessa rádio tão querida e que chega aos lares de tantas pessoas e principalmente de nós mulheres, né? É, as mulheres gostam de estar cozinhando, dirigindo, fazendo academia, fazendo caminhada e ouvindo a rádio. Pronto. E quando fala microfisioterapia, muita gente ainda não conhece. Não. Né? E a gente fala algo que novo, né? Que a gente está aqui para divulgar. Né? A microfisioterapia é uma técnica de terapia manual, uma técnica francesa, que só fisioterapeutas podem fazer esse curso. É, né? É algo... Surgiu quando? Como foi? Olha, conta uma historinha aí, bem rápida. Na Europa, a microfisioterapia ela atua há mais de 40 anos. Aqui no Brasil, pouco mais de 16, 17 anos. Só que eu trabalho com a microfisioterapia exclusivamente 10 anos. Ah, já tem muito tempo, 10. Muita experiência, então, né? Graças a Deus, já passaram muitos pacientes pelas minhas mãos. Aqui em Vitória da Conquista, na região sudoeste, Brumado, Guanambi, Capulé, Caetité, Jacaraci, que são os lugares que eu atendo, Jequié, Salvador, Lauro de Freitas, então, Feira de Santana. Sai indo onde o pessoal te busca? Onde Deus Corre organiza aqui, minha agenda. Ah, onde Deus organiza a sua agenda. A minha agenda. Hoje eu já atendo em São Paulo, Guarulhos também. Não esperava que em 2021, pós-pandemia, depois que passamos por todo aquele susto, eu iria levar o meu trabalho para São Paulo. A ideia, quando eu fiz esse curso em 2010, era trazer o que tinha de mais revolucionário para fazer para os meus queridos pacientes aqui da região sudoeste, porque eu sou daqui. Né? Então, quando tudo aconteceu, e nada é por acaso, a gente pandemia percebe, trouxe, né, também muita novidade, muita coisa diferente. Principalmente porque nós estávamos vivendo iludidos pela matéria. Eu costumo dizer isso, e onde eu falo. E quando a gente fala em fé, hoje eu falo de fé sem nenhum problema, porque em todos os espaços. A ciência já comprova o poder da fé. Então hoje você não tem mais aquela barreira. Eu não posso falar aqui de fé, porque é um espaço acadêmico, tipo assim, tem pessoas que têm vergonha de falar de Deus, de fé, em espaços onde circula a ciência. Você não tem essa dificuldade. Idem. É ótimo. Porque, na verdade, tudo que a gente hoje tem de mais atual não é mais nada nem menos do que a gente tinha antigamente. Pela sabedoria popular, pela nossa criação. E, principalmente, eu costumo dizer, quando se tem fé, 50% de todos os problemas já estão de meio caminho andado. Então, hoje eu faço um trabalho em que eu tenho toda a ciência que me respalda, mas eu entrego as minhas mãos a Deus todas as vezes que eu vou tocar um paciente. Porque essa técnica é terapia manual. Terapia manual. Então, microfisioterapia é uma técnica de terapia manual. Então, é tudo baseado em evidências científicas, né? Existe comprovação científica. Comprovação científica. E quem faz a microfisioterapia, eu costumo dizer que tem profissionais que vão atrás da microfisioterapia e profissionais que são escolhidos pela microfisioterapia. Acho que é toda me considero que eu fui toda escolhida. Atividade, né? A gente percebe isso claramente, né? Mas o mais interessante é que tudo que a gente está vendo hoje e a comprovação científica de tudo hoje, lá atrás a gente já sabia. Desde que a gente nasceu, a gente sempre soube que tem pessoas e lugares que nos fazem bem e pessoas e lugares que a gente não se sente bem, não se sente à vontade. Quem é que capta essas emoções, esses sentimentos?
os nossos órgãos do sentido. Órgãos do sentido. Então, a nossa pele é a nossa caixa preta. Sim. O nosso maior órgão, que cobre o nosso corpo, é a pele. Ele é onde está a maior quantidade de células de impulsos nervosos. Trilhões de células. E essas células, no núcleo delas, existe o quê? Prótons, nêutrons, átomos. Então, nós somos feitos de energia. Palavra também que a gente não podia falar em consultório. Quando se falava energia, fluido vital, era coisa mística, coisa de terapias integrativas ou de religião e tal. Hoje, graças a Deus e à tecnologia, nós estamos aqui falando, como você falou, numa plataforma onde nossa entrevista pode ir para o outro lado do mundo em tempo real. Exatamente. Hoje a gente tem um controle remoto, que a gente, daqui da nossa comodidade, a gente abre um portão pesadíssimo através de ondas. E o legal de tudo isso, onde é que nós emitimos ondas? No nosso pensamento. Então, se a gente policia o nosso pensamento, se a gente procura, na medida do possível, estarmos pensando em coisas positivas, tudo fica mais fácil. Então, quando você fala guardar a mente, né, quando você diz ter essa vigilância da mente, é ficar atento ao que você pensa, ao que você vê, ao que você coloca lá dentro da sua mente. Isso é Bíblia pura. A Bíblia diz assim, olha, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, ou seja, a tua mente, o teu interior. Pronto. Na verdade, nós fomos criados por um ser maravilhoso chamado Deus, que tudo que tem no nosso corpo tem uma função. A gente é que não entende essa dinâmica, dessa grandeza, desse presente que Deus nos deu, que foi o nosso corpo. É um avatar que precisa de uma alma. E essa alma, ela tem que estar conectada com emoções e responsabilidades. Então, hoje, o que a gente mais vê no consultório são pessoas que vêm com esse estado emocional abalado. Então, usar da microfisioterapia é você fazer um check-up. É você tocar no corpo do paciente com roupa, através de mapas que foram descritos, que foram criados por dois franceses. Sim, foram desenvolvidos esses mapas. Daniel Grosjean e Patrick Benin. E esses dois foi que desenvolveram a microfisioterapia na França. Sim. Por quê? Porque eles são homeopatas, né? E hoje, na verdade, eles são osteopatas. Eu falei homeopatia porque a homeopatia e a microfisioterapia têm muito a ver. Sim. Porque a microfisioterapia, ela trabalha liberando traumas e bloqueios que a gente traz desde quando a gente estava na barriga de nossa mãe. E foi isso que esses fisioterapeutas descobriram. Principalmente porque os pacientes que iam até eles com problemas de fibromialgia, de dores, essas dores não eram entendidas e não tinham uma justificação. E aí eles falaram, que dor é essa que não está comprovado nos exames complementares? Aí eles começaram a estudar todo o lado da metafísica, todo o lado das emoções que somatiza a doença antes da doença chegar. Gente, é muito conhecimento que está surgindo nas últimas décadas, né? E quando a gente ouve falar da epigenética, né, que está acima da genética, e nós não somos reféns da genética. Não. Tudo isso que a Adila está falando, né, de informações que estão lá no nosso interior, nas nossas emoções, que estão lá impressas no nosso inconsciente, desde o ventre da nossa mãe, né, todas essas informações vão influenciar na nossa vida, né, nosso estilo de vida. Tudo isso vai influenciar se vamos ter esta ou aquela doença. Né? Não é a genética, porque minha mãe morreu do coração, minha avó teve isso, então eu também vou ter que ter. Você muda. A gente pode mudar, né, a nossa... Através de hábitos saudáveis. Hábitos saudáveis. Então, na verdade, é comprovado hoje que um corpo, ele tem que ter equilíbrio emocional. E é nesse movimento que a microfisioterapia entrega isso. Entendi. Porque a gente faz um escaneamento de como estão órgãos vitais como coração, pulmão, estômago, pâncreas, rins, em relação às emoções. A gente não sabia que ansiedade, medo, preocupação, raiva e tristeza são as emoções que mais somatizam doença. Então, a gente vê muita gente que tem picos de ansiedade e jura que está infartando. Vai para o hospital, com todos os sintomas, e quando chega lá, recebe um ansiolítico, volta para casa e fala, meu Deus, mas eu estava sentindo tudo. E estava. Porque a nossa mente, dependendo de como a gente utiliza ela, infelizmente,
a gente tem esse poder de somatizar. Então, o corpo nos dá vários sinais e a gente não escuta, não percebe. Muitas vezes porque a gente não sabe e outras vezes porque a gente deixa para lá. Só que a doença... A gente ignora, né? Isso. E por isso que é bom, gente, mais informações. Sim. Olha, diz a Bíblia, examinar e tudo, retende o que é bom. O que é bom. Nós temos que ter acesso às informações, acesso a todos os conhecimentos, para a gente, então, ir fazer a escolha, se eu quero e se eu não quero. Pronto. Ultimamente, eu imagino, assim, eu vou usar aqui uma metáfora, como se Deus abrisse uma nesga do céu e jogasse aqui na terra... Sabedorias. A gente percebe que ultimamente está uma chuva de saberes. E, na verdade, esses saberes nada mais é do que a nossa evolução. Olha que incrível. Quando a gente lê a Bíblia, eu não tenho, digamos assim, a rotina diária, mas sempre quando eu paro para ler, eu procuro absorver. E a gente sabe que a Bíblia, ela nunca cai de moda. Ela nunca muda. É dinâmica. Porque são princípios, sempre, né? Ela está trazendo para nós. São princípios, né? Foram culturas diferentes, contextos diferentes, mas quando a gente vê ali uma história de alguém, um acontecimento com alguém, é só você contextualizar, trazer para a sua vida atual, que o princípio está ali. O princípio do perdão, do amor, da generosidade, né? Da resiliência. E tudo isso a gente traz para nosso corpo, para a nossa saúde. Você não pode ter uma saúde equilibrada se o seu emocional está em desequilíbrio. Então, a gente entra no que você me convidou aqui para falar sobre o câncer. Nós estamos no mês de outubro, gente, né? Que é dedicado ao Outubro Rosa, ao cuidado da saúde da mulher. Então, a gente está focando, né, nesse ponto. Então, como a microfisioterapia pode auxiliar em caso de câncer de mama. Porém, a gente não podia entrar direto no tema câncer de mama sem antes saber a história da microfisioterapia. Estamos aqui conversando com Dila Efgen, ela que é microfisioterapeuta. Sim. Que é um ramo da fisioterapia. Da fisioterapia, pronto, perfeito. Então, o que a microfisioterapia nos oferece? Né? Através de uma sessão em que o paciente nos fala uma só queixa, uma só. Às vezes o paciente quer contar tudo. Eu falo, não, calma, respira, uma só. Por quê? Porque a gente tem a capacidade com os mapas e com o toque das mãos perceber quais são os órgãos que estão mais sobrecarregados. Se o paciente fala muito, a gente acaba sendo induzido para ir naquele órgão e checar que ele está realmente sem vitalidade. Gente, é isso. O que o nosso corpo, o nosso tecido conjuntivo faz por nós? Proteção. E essa proteção, elas são nutridas por pensamentos e ações para que as nossas células, elas ficam ali fortes, fazendo a função de autocura. Isso é a imunidade. É incrível. A gente usa esse termo, parece algo assim, autocura, o que é isso? Gente, é a nossa imunidade, o nosso próprio organismo produz cura. Isso. O nosso corpo produz doença e produz cura. Perfeito. É incrível isso. Eu fico encantada. Assim, meu Deus, eu estava sentindo isso aqui, depois eu comecei a pensar e agradecer. Eu gosto muito de falar assim, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Sim. Eu falo salmos e falo naquela parte assim, quase que diariamente, hoje mesmo eu já falei, Senhor, eu bendigo o teu nome, porque o Senhor é quem sara todas as minhas enfermidades. É o médico dos médicos. Né? Eu chego a sentir assim, aquela cura vindo, aquele alívio. Todos nós temos esse dom, porque nós somos racionais. Então, a microfisioterapia, ela mostra o que para nós? Eu posso dar uma ajuda para o meu corpo. Eu posso dar uma mãozinha. É tipo assim, uma técnica que vai contribuir, colaborar. Contribuir para você cuidar melhor do seu corpo, cuidar melhor dos seus órgãos, prestar mais atenção e ter a sua longevidade com responsabilidade. Porque nós sabemos que morrer, todo mundo vai um dia. Todo mundo vai envelhecer. Estamos envelhecendo. Tá tudo certo. Mas o que a gente não sabia eram que essas emoções que são nutridas por nós, a raiva, a ansiedade, a tristeza, o medo, a preocupação, só nos prejudica, mas ninguém. E como é que essas pessoas estão nos ouvindo, Dila, vai ficar livre de tudo isso? Medo, preocupação, tristeza. Como é que a gente faz para ficar livre, para manejar isso aí, para governar? Pronto. Porque a gente não vai impedir que a tristeza venha, ela vem. Sim. Mas o importante é saber lidar com ela, para não deixar que ela seja alimentada. Sim. Você já falou, né? São os pensamentos. Mas a primeira coisa é você ter essa consciência. De que nada que está em nós não tem jeito. Tudo tem jeito. E como eu falei no início, eu volto a confirmar,
50% é a nossa fé. Independente de religião, você que está nos ouvindo, se você acredita em Deus, se você procura, na medida do possível, estar em conexão com esse bem-estar de alma, que é saber que não está só, é saber que dentro de nós tem uma força viva que nos foi dada quando cortou o nosso cordão umbilical da nossa mãe. A gente tem que ter essa responsabilidade. Esses problemas faz parte do mundo. Mas você tem que entender que você não pode ficar muito tempo ansioso, muito tempo com raiva, muito tempo preocupado, muito tempo para que guardando esses sentimentos, rancor, eles guardar passam, mágoa, né, Dila? Porque quando você emite esses pensamentos, o seu corpo, para se proteger, libera cortisol. Eita, então, olha, a gente está falando da coisa metafísica, desse aspecto metafísico, mas também tem a parte biorgânica, né? Agora. A parte biológica. Isso. Teve pensamentos ruins, de raiva, de rancor, guardou mágoa, o corpo vai produzir substâncias tóxicas. Que é você que está emitindo através dos seus pensamentos. Então, vamos fazer aqui uma história rapidinho. Quando Deus criou o homem, a natureza, as plantas, os animais e os minerais, homem, planta, animais e minerais, todos esses elementos têm função de autocura. Então, se você corta um dedo e você não passa nada, ele demora, mas ele cicatriza. Ali dentro tem todo um processo, né? Dentro todo um de poder nós, de voltar ao normal. A planta, se você corta ela, ela brota de novo. Né? O animalzinho de rua, ele machuca uma pata, enquanto ele está mancando, ele está esperando a cicatrização. Ele só bota a patinha no chão quando não tem mais dor. Agora vamos fazer uma pergunta para vocês aí que estão nos ouvindo. Quantas vezes você já trabalhou doente? Quantas vezes você já se alimentou mal? Quantas vezes você já nutriu ou nutre pensamentos que só machucam e maltratam você? Chega um momento que o corpo trava. Não começa nada, acúmulo, né? Nada começa a ter efeito. Você toma um remédio para uma dor, depois você toma o mesmo remédio para aquela dor e não faz mais efeito. Por quê? O corpo, ele parou. E não só a questão do físico, mas a vida da gente fica sem graça. A gente começa a se sentir, que é uma palavra que está na moda, né? Procrastinando. E o que é hoje deixando uma procrastinação? De fazer o que tem que ser feito. É aquilo que você sabe, mas não tem força. Mas à medida que você ativa no seu corpo, isso não precisa nem fazer a microfísica, viu, gente? Isso é dica. Quando você ativa no seu corpo uma atividade física, uma alimentação boa e começa a ter compaixão por você, acolhimento, aceitação, buscar uma religião, buscar contato com a natureza, isso vai fazer com que você libere dopamina, serotonina, noradrenalina, ocitocina, GABA, endorfina, que são os hormônios da felicidade, que vão combater o cortisol, vai aumentar o seu poder de regeneração celular, vai diminuir a ansiedade, a depressão, vai fazer com que essa regeneração celular aconteça com mais facilidade. Isso. E você vai ter uma vida melhor e em comunhão com Deus que te criou e com o seu corpo perfeito que Deus Quando te você deu. fala assim, em comunhão com Deus, a partir desse cuidado, é interessante que uma coisa está de mão dada com a outra. Isso. A gente não pode ter comunhão com Deus se a gente não exerce o autocuidado. Quem não cuida do templo do Espírito Santo, o templo do Espírito Santo está maltratado, dorme mal, come mal, pensa mal, se expõe a lugares tóxicos, pessoas tóxicas, conversas que não trazem... Não agrega não nada. Edifica, você está maltratando o seu corpo. E, em consequência disso, o Espírito Santo vai habitar num corpo sujo? Pronto, isso aí é perfeito, né? E, gente, a Bíblia fala assim que ai daquele que destruiu o templo do Espírito Santo. Pronto. E é isso. A gente precisa só entender uma coisa. Quem nos criou, ele sabe do que a gente precisa. Exatamente. Necessita. E só ele... Muito bem. Pode ir naquela cabeça, naquele espaço e fazer a transformação. Muito bem. Estamos conversando com Dila Efgen. Ela que é fisioterapeuta e tem essa especialidade de microfisioterapia. Ela já explicou aqui um pouquinho a historinha. Foi 2 cientistas que estudaram sobre isso, 2 fisioterapeutas franceses. E ela já trabalha com a microfisioterapia há 10 anos. Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. E ela atende não somente aqui na cidade, mas em toda a região, em todo o estado e também fora do estado e onde Deus mandar. Isso. Que ela tem isso como missão, não é, Dila? Nós vamos no nosso apoio cultural, nosso intervalo.
e a gente volta para ela explicar com mais detalhes, esse detalhe curioso. Como é isso? Tem um mapa, como é que ela toca? Eu estou curiosa. Como é que é? Toca por cima da roupa? Toca como? Aperta? Tem algum aparelhinho? Como é que é, né? Vamos para o nosso intervalo e a gente volta com Dila Efren explicando melhor em que consiste a microfisioterapia, quem pode fazer, se todo mundo pode fazer, como é que é. E depois ela vai falar como é aplicada a microfisioterapia em casos de câncer de mama. Vamos para o nosso intervalo e a gente volta já já. O Espaço Mulher volta já. 10h44. Eduardo e Mônica tocaram o telefone, depois telefonaram e decidiram se encontrar. O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Godard. Se encontraram então no parque da cidade, a Mônica de moto e o Eduardo de cabelo. Motorista, reduza a velocidade e mantenha a distância segura ao ultrapassar o ciclista. Ciclista, pedale do lado direito e no sentido da pista. Quem compartilha a via, mantém sua história de vida. RK Estúdio Pilates. Pilates é uma técnica de condicionamento físico e mental que trabalha o corpo de forma global, melhora sua postura, força e flexibilidade, além de aliviar as dores crônicas. RK Estúdio Pilates. Escolha sentir-se bem. Caminho J24B, esquina com a Praça Gessner Chagas. Na Urbizum, no Candeias. Fone 988228437. Ligue e marque uma aula experimental. Aniversário Economarte, o grandão da economia. Um mês lançando as melhores ofertas pra você. Confira: chocolate Hershey's mais 102 gramas ao leite, R$2,99. Macarrão espagueto comum 400 gramas, R$1,68. Flocão de milho flocão 400 gramas, 98 centavos. Feijão carioca baiano 1 kg, tipo 2, R$3,78. Aqui você economiza de verdade. Avenida Brumado 2295 Bateias, Vitória da Conquista. Ofertas válidas até terça, 15 de outubro. Economarte. Tá precisando de sobremesas de qualidade? Venha para a SK Trufas Doceria e Confeitaria. Servimos trufas no atacado e varejo, amendoim no atacado e varejo, doces para aniversários, bolo decorado e doceria em geral. Todo dia na SK Trufas tem novidades, como copo da felicidade, bolo de pote, bolos caseiros, bolos vulcão, entre outros. SK Trufas. Fica na Rua do Triunfo 261, no centro. Fone 779-9822-2660 ou nos acompanhe pelo Instagram @sktrufas. Você está ouvindo Espaço Mulher. Bem, nosso tempo já está, olha, se extinguindo, logo a gente tem que despedir. Mas, até antes das 11, a gente termina um pouquinho. É o pontapé inicial hoje, né? A introdução. Sobre microfisioterapia. Micro. Por que micro? Micro. Porque são toques sutis. Toques sutis. Toques sutis. Você toca sutilmente o tecido conjuntivo, a pele. A paciente pode estar com roupa. Mas quando você toca sutilmente, tem momentos que sua mão, ela para. E quando ela para, você não consegue impulsionar. Você tem ali aquele ponto no mapa e ali você sabe qual foi o órgão que você tocou e percebeu que ali não tinha vitalidade. Por isso que você não conseguiu deslizar. Quando é como se fosse uma energia bloqueada, né? Alguém já falou isso. Você passa ali, parou, aí você anota. Quando você tem um mapa, você vai examinando a pessoa e anotando. E vou anotando. Sim. Quando a gente percebe, né, que todos os bloqueios foram anotado, a gente estimula em um ponto específico do corpo. Então, o nosso corpo, ele tem essas inervações nervosas, eles têm toda essa comunicação e a proteção, ela está no tecido conjuntivo, que é a pele, é o tecido o maior órgão que a gente tem no corpo, que é a pele. E eu costumo dizer que a nossa pele é a nossa caixa preta. Por onde a gente passa, a gente guarda as informações vividas, a começar pelo útero da mãe. Ou seja, quando a gente é nutrido pelo cordão umbilical, a gente não recebe só o alimento para o embrião crescer, virar um bebê e nascer.
A gente é nutrido também pelas emoções. A minha mãe não sabia, a minha avó não sabia, eu não sabia. Hoje a minha filha já sabe. O conhecimento está chegando, o valor das emoções, né? Porque tudo que a gente sente no momento que a gente engravida, até o parto, o bebê ele recebe aquela carga emocional. Pode ser um bebê que foi muito desejado, mas nós passamos, nós mulheres, por 9 meses sem menstruar. E todos os nossos hormônios, eles ficam em desequilíbrio. Então, a gente está falando que hormônio é vida. Hormônio é que blinda o nosso corpo. Hormônio é que aumenta a nossa imunidade. Se a gente está com imunidade baixa, sem proteção, a doença se instala facilmente. Então, a gente nunca escutou falar tanto de imunidade quanto no período da pandemia. Imunidade baixa, adoeceu, imunidade baixa. E o que a gente percebeu? O que mais foi nutrido por nós, por todos nós, naquele momento, aqueles 2 anos de incertezas, foi o medo. E o medo é uma vibração que a gente emite e que suga a nossa imunidade. Sim. E o que fortalece o medo? A fé. O medo suga energia, né? Então, o que fortalece o medo? A fé. E é por isso que a gente volta a falar. Não precisamos fazer rodeios. Deus deixou a medicina para a gente buscar, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Você quer dizer o que enfraquece o medo, né? O que tira o medo. Fortalece, o que faz com que o medo saia, o que banhe o medo é a fé. Isso. Porque o medo, ele insere justamente nos sugando a nossa energia. Isso. Porque a gente fica inseguro. Fica inseguro. A gente não sabe o que vai acontecer. A pessoa começa a ficar apreensiva. Isso. E aí, o medo leva à ansiedade. Pronto. É uma coisa que uma coisa chama a outra, né? Primeiro começa pelo estresse. Isso. O estresse já começa a deixar a gente sem tempo que o corpo precisa para se recarregar, para descansar. E aí, células fracas, oportunidade para as doenças. Pronto. A célula, aí se instala, no caso, o câncer, no caso? Sim. Vamos imaginar que a célula é uma rede. Uma rede poderosa. Todas as células estão ali, uma ligadas às outras. O que Deus é tão fantástico, o que Ele criou, isso é base de estudos de tudo. Um precisa do outro. As células, elas não podem andar sozinhas. Quando uma começa a andar diferente, ela morre. E aí vem o câncer. O que a gente pode fazer para evitar? Ficar atento e ajudar, na medida do possível, a estar com esse corpo equilibrado. É aí que entra a microfisioterapia. Então, chega uma mulher para você com câncer de mama, já está fazendo um tratamento convencional. É claro que não se deve... Não, de forma alguma. O tratamento continua. O que ela vem buscar com a microfisioterapia? Aumentar a sua imunidade. Aumentar a imunidade. Porque ela está fazendo já um tratamento, vamos dizer que está fazendo quimioterapia. Então, ela vem aqui para aumentar a imunidade e nesse aumentar a imunidade, ela começa a se acolher, a se aceitar, a entender que o câncer, ele não significa que você está condenado. Significa que a gente está sabendo que vai embora um dia. Quem não tem câncer vai muito primeiro do que quem tem câncer. Então, hoje, quando os pacientes oncológicos chegam até a mim, principalmente as mulheres, eu falo com elas, olha, eu não estou interferindo na sua dor. Eu estou só falando para você o seguinte, você sabe que você vai um dia. Eu não sei, eu posso vir primeiro do que você. Mas se você sabe que vai um dia, por que não fazer tudo para você ir tranquilo? Por que não aceitar o tratamento? Por que não transformar o seu pensamento? Por que não buscar a Deus sem rodeios? Isso. Buscar Jesus Cristo, procurar de alguma forma viver mais com as pessoas quando que um cliente chega ama. até você, você faz uma pergunta. Qual é a pergunta? Você acredita em Deus? É a primeira pergunta. Quando ele fala sim, eu falo independente você tem de religião. Fé? Tem fé? Sim. Se já passou o paciente de falar assim, eu não acredito em nada. Eu falei, o que te motiva? Porque aí eu sei que eu vou ter que usar o lado mais científico. A minha família, e eu por dentro falo, ô bobo, tu não sabe que tu acredita mais em Deus do que aquele, às vezes, que está na igreja e não tem a família como motivação. Muito bem, olha, o tempo vai correndo e a gente daqui a pouco tem que se despedir, mas ainda tem mais um apoio cultural. Vamos lá, Jonatas, a gente chama o nosso intervalo. Já foi o último? Ah, tá, você deixou ali, ó, apoio cultural. Eu estava preocupada, ele está chamando o apoio cultural, mas já foi. Nós temos alguns minutinhos antes de 11 horas para a gente não concluir, porque hoje eu digo que foi uma introdução. Pode me chamar quantas vezes quiser. A gente vai falar aqui sobre temas, não só o câncer, Em que consiste a microfisioterapia, assim? Como é que é? Quantas sessões? Como é que é isso? Olha só, vamos imaginar que nós somos uma caixa d'água, que estamos aí cheio de acúmulos.
tudo que a gente gosta, a gente compartilha com todo mundo. As emoções, as alegrias, as lembranças. O que a gente não gosta é acumulado do nosso corpo. Então, a gente precisa limpar esse corpo. Quando você faz uma sessão, você tira informações de uma vida. Muitas vezes o paciente nem precisa da segunda. Uma sessão, ele já se liberta daquilo que não faz mais sentido, sem ele falar nada. Quem fala é o corpo. E graças a Deus, eu peço a Deus sim para guiar minhas mãos. E quando eu estou tocando ali, eu falo, olha, você está escutando o que seu corpo está dizendo. Não sou eu. E eu não sou psicóloga, eu só faço a limpeza, eu sou a faxineira do corpo. Então eu brinco e falo, muito prazer. Eu estou aqui para você entender como cuidar melhor do seu corpo e tendo Deus como seu guia. Muito bem. Gente, são muitas as terapias que a gente chama integrativas, né? E mais uma que é pela primeira vez aqui no programa Espaço Mulher, uma microfisioterapeuta. E tem meu Instagram. Sim, vamos falar aí seu endereço. Né? Dila Microfísio. Dila com L só 2. Com um só. Dila Microfísio. Vai aparecer logo lá. E lá Dila tem Microfísio, sim. No Instagram. E lá vai aparecer as minhas agendas. Sim. Reportagens, matérias e depoimentos de pacientes. Aí, quer saber mais sobre microfisiologia? Microfisioterapia. Microfisioterapia, entra no Instagram de Dila. Pronto. E eu tô por aqui sempre. Eu sempre tenho o período que eu tô aqui em Vitória da Conquista. Amanhã, você atende onde aqui na cidade? Aqui eu atendo na clínica Corpo e Mente de doutora Jaqueline, sim. e no Espaço Caládio, ali no Candeias. Então, são 2 lugares. Amanhã eu tô indo para Guanambi, Caculé, Jacaraci. Então, se tiver a gente nos escutando aqui... Você manda lá para os seus contatos lá, olha, você vai mandar o link. E a gente está aí. Então, para as mulheres, né? Se toquem, sim. Mas principalmente, não acolha uma doença como um veredito fatal. Pelo contrário, é o momento que você tem de reorganizar sua vida, seus pensamentos, suas ações e se preparar para o encontro com o Pai Eterno. E ponto final. E ser feliz. Enquanto a gente está vivo. Muito bem, Dila. Microfisioterapia. E você já vai ganhar uma sessão para você saber como funciona. Pronto. A gente vai marcar. Sim. E aí a gente vai ter papo na próxima. Legal demais, gente. Olha, entra lá no Instagram dela e deixa seu telefone também. De repente alguém tem mais prático ligar, pode né? Falar comigo, olha. 77988283638. Pode falar, Dila, eu escutei você na Rádio Melodia. Poxa, a gente pode dar um desconto bom. A sessão é a sessão que você pode dividir em 2 vezes. Não é um preço absurdo, mas você vai estar encontrando o seu corpo, encontrando a sua essência e cuidando melhor de você. Sim. Porque o templo sagrado precisa de quem cuida, né? Isso. Porque o Espírito Santo está precisando disso, de acolhimento e responsabilidade. Então, quando você disse que em uma sessão muitas vezes resolve tudo, mas também pode ser várias sessões, vai depender. Pode ser uma segunda, com 90 dias de espaço. Porque as células precisam se recompor. Gente, você quer saber mais? É muita coisa. Olha, se eu for fazer mais perguntas aqui... Tem que deixar o paciente agora cuidar. Fazer atividade física, mudar pensamento. A primeira é para ativar. Primeiro você tira, limpa. Muito e a segunda bem. Você vai buscar qual é a causa. Então, a gente não trata só o sintoma. A gente trata quem é que traz o sintoma. Você vai ficar sabendo como é que está o seu corpo. Muito obrigada, Dila, pela sua presença aqui. É tanta coisa boa, dá vontade de ficar falando, mas é só, como eu já disse, a introdução. Quem foi tocado vai buscar e entende que independente de passar pela microfisioterapia, quando você realmente se encontra com Deus e tem responsabilidade de cuidar do seu corpo, você vai procurar ajuda em qualquer profissional. E Deus vai enviando os recursos. Graças a Deus que Ele é bom e Ele está enviando muitos recursos para a gente se cuidar. Só não se cuida quem não está aí antenado, né? Porque Deus está mandando. Então, somos evoluídos para isso. Exatamente. Agora, né? Agora a gente termina o programa falando com Deus. Obrigada a você que ficou com a gente até agora. Você que participou. Depois você vai lá no Facebook, está lá no Melodia Conquista. Você pode compartilhar com suas amigas, seus parentes, muitas pessoas, para que mais gente fique sabendo que existe mais esta ciência, esse saber, essa técnica. Sem uso de medicação. Olha. Para ativar a sua autocura. Então, quer saber mais? Procure a Dila, que você vai ficar por dentro de tudo. Obrigado. Momento da oração. Prepare seu coração. Vamos falar com Deus.
Te damos graças, ó Pai de amor, pelo teu grande cuidado para conosco. O Senhor prometeu que não nos deixaria sós. O Senhor estaria conosco todos os dias. E nós temos desfrutado, Senhor, da tua presença, da tua companhia, da tua direção, desfrutado de tudo que o Senhor tem de bom para nós. Obrigada, Senhor. Abre os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas do Senhor. Obrigada pelos vários saberes, várias ciências que o Senhor tem dispensado a nós. Tu és o nosso querido e amado dispenseiro celestial, que tem enviado para nós tudo o que precisamos para viver melhor, para cumprir o nosso propósito aqui nessa terra. Obrigada, meu Deus, que a maior bênção de todas foi o Senhor ter vindo, o Senhor mesmo veio, Emmanuel, Deus conosco, esteve no nosso meio, encarnou aqui, se fez homem para estar conosco. Obrigada, Senhor, porque Jesus, o teu Filho amado, veio e deu a vida por nós, pagou um alto preço para que nós pudéssemos ter uma vida nova, termos a certeza de que um dia iremos reinar eternamente contigo. Obrigada pela vida de Dila, abençoa ela, sua profissão, sua missão aqui na terra. Em nome de Jesus, fica conosco, nos dê um resto de dia na tua presença. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Agora a gente se despede, prometendo voltar amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvintes. O Espaço Mulher volta a